Muita gente está falando sobre MCP, mas ninguém explica na prática como ele funciona por trás, como ele se conecta com as inteligências artificiais. Hoje nós vamos explorar ao máximo os MCPs, explorar exatamente como eles funcionam, como funciona esse protocolo, a gente vai ver código, a gente vai aprender a fazer o nosso próprio MCP, vamos falar também sobre MCPs que são úteis e vamos também comentar como era o MCP antigamente, na verdade, como funcionava antes de existir o MCP. Bom, o MCP foi criado, foi divulgado em 2024, mais ou menos em novembro de 2024, pela Anthropic. Ela criou um protocolo onde faz com que as IAs consigam conversar com ferramentas, né, com sistemas. Então, se a gente fazer uma analogia, pegar as APIs REST, foi um padrão de comunicação entre sistemas. E agora o MCP ele é um padrão de comunicação entre um sistema e a inteligência artificial. Tá? Então vou mostrar aqui no código como funcionava antes de existir o MCP. Bom, para fazer essa demonstração de como era antes, eu vou utilizar uma API que busca qual é o horário atual, passando a cidade e o continente como parâmetro. Então é uma API bem simples, uma API pública que vocês podem acessar. Ela tem essa função, esse método, né, para pegar então o horário de determinada cidade e também para listar todas as time zones que existem em determinado continente. Tá? Então como que a gente fazia para utilizar essa API, conectar nessa API e utilizar a inteligência artificial para se conectar com ela e conseguir obter esses dados, certo? Bom, eu vou abrir aqui, eu criei alguns códigos para apresentar. Antigamente, para conectar a nossa IA, nesse exemplo eu vou usar o chat GPT, a gente precisava criar funções, que é as tools, né, ferramentas, e informar todas essas ferramentas que a gente criou para a inteligência artificial. Nesse exemplo, eu vou demonstrar aqui a ferramenta de pegar o horário, então, passando o continente e a cidade. Então, o que a gente precisava fazer, vou descer aqui um pouco, essa parte aqui é de fato onde faz a chamada no chat GPT, né, para obter a resposta. A pergunta aqui é: qual é a hora atual em São Paulo, Brasil? Então, para que a gente dê ferramentas para que a inteligência artificial consiga saber, eu precisava redigir todas essas funções aqui, né, fazendo conectá-la nessa API, trazendo a resposta. Né? Nesse exemplo, eu só vou usar essa função de buscar o tempo, mas no exemplo com o MCP, eu vou até acrescentar mais uma função que é buscando os time zones, tá? Então a gente precisava declarar exatamente, ó, a function, qual o nome dela, qual é a descrição, né, o porquê que ela serve, quais são os parâmetros que ela contém. E aí, a gente informando isso para a IA, ela identificava, dependendo da minha pergunta, opa, existe essa função para executar determinada tarefa. Então, para buscar aqui o horário, nesse exemplo, né? Posso usar isso para qualquer integração, pessoal. Ah, quero fazer um cadastro no calendário. Consigo fazer uma função aqui, fazer uma integração com o Google Calendar e beleza, está funcionando. Integrar com qualquer tipo de API, previsão do tempo, enfim. Eu vou declarando minhas funções e vou dizendo para a IA como que ela deve chamar, né? Qual que é o nome da função e quais são os parâmetros. Então, com isso, passando para a IA, aí ela, quando ela é executada, se ela vê que precisa, então, chamar uma dessas funções, né? Porque o código está todo aqui, todo engessado. Ela vai dizer, então, que precisa chamar determinada função, passar os parâmetros, pegar o retorno, devolver para ela, para daí ela dar a resposta final. Então, nesse exemplo, utilizando como era antigamente as tools, era dessa forma. Bastante engessada, a gente tinha que criar todas as funções, passar a descrição de todas as funções para IA, todos os parâmetros. Vamos executar aqui esse código, tá? Deixa eu limpar aqui. Beleza. É, ativei o ambiente e agora vamos rodar. Pessoal, tá dando alguns problemas de conexão. Essa API aqui é uma bela de uma API. Vamos executar de novo. Beleza, agora retornou. Então, ele está dizendo, ó, beleza, ele chamou, né, a tool, executou e buscou o horário atual e deu o retorno aqui. Beleza, perfeito. Só que qual que é a grande diferença? O porquê então que existe o MCP? Para que a gente não tenha que criar aqui todas as funções para conectar numa API. Pensa numa API grande, que vai ter, sei lá, 100 métodos, vai ter que criar 100 funções. Então fica algo muito massivo. Olha agora como funciona utilizando um servidor MCP em vez do servidor com API. Opa, aqui. Olha a simplicidade.
Então, quando a gente define a ferramenta que é do tipo MCP, a gente passa qual é nesse caso eu estou utilizando conexão via HTTP. A gente já vai falar um pouco mais sobre as formas de conexão. Eu só passo o URL do servidor e quando isso aqui é executado, ele já vai chamar o servidor, vai pegar para que ele serve, vai pegar quais são as ferramentas que tem disponível. Se tem que fazer alguma chamada, ele já chama lá no servidor, passando qual é a função que ele tem que executar, passando os parâmetros, e o nosso código fica muito mais limpo. Muito mais limpo. Uma das grandes diferenças de utilizar o MCP em API é que o MCP, quando você chama ele, tem as funções pré-definidas, que nós também já vamos adentrar nelas, que eles já retornam então toda essa listagem, quais são os parâmetros. Isso é uma coisa que não existe na API, né? Só se você tiver uma documentação, um Swagger, alguma coisa nesse sentido. Mas o MCP ele é tão dinâmico nesse sentido que ele já vai fazendo chamadas, ele já vai retornando com suas funções, etc. Então fica muito mais fácil. Vamos agora executar esse outro código. Perfeito, ó, já respondeu. Agora são 21 horas e 6 minutos em Brasília. Perfeito. Ele chamou a API, ele não está com debug aqui, né? Mas se a gente tirar aqui o output, pegar só o REST, só a resposta, a gente vai conseguir visualizar aqui que sim, que ele fez a chamada no MCP, pegou o valor, retornou para a IA e deu o resultado aqui. Então pensa que sempre que esse servidor MCP for atualizado, automaticamente a tua IA já está sabendo dessas novas funções, já vai saber utilizar. Isso fica muito fácil. Então, quais são os benefícios? Além disso que eu já falei, para você acoplar mais funcionalidades na sua IA, você vai só conectar em novos servidores MCP. Por exemplo, eu quero conectar aqui a minha IA com o Google Calendar. É muito fácil, você vai pegar o MCP do Google Calendar, que tem aí na internet, ou você pode desenvolver. Eu gosto de desenvolver, porque com IA hoje está muito simples. É, e pronto, você tem integração com o Google Calendar no seu sistema integrado com a IA. Então aqui, pessoal, a gente pegou a resposta, né? A gente analisar aqui, ele vai dizer que chamou aqui, ó, passando o continente, o nome da, etc, etc, tá? Então, para vocês verem que não foi uma resposta simples, só da IA sem utilizar o, o MCP, certo? Então vamos voltar aqui. Como que a gente conecta num servidor MCP? Tem algumas formas, tá, pessoal? Uma das formas mais utilizadas no desenvolvimento é Standard Input Output, esse STDIO, certo? HTTP também muito utilizado, principalmente para produção, né? E o WebSocket é algo que está sendo mais começando a ser utilizado. Eu nunca utilizei ainda, mas também é uma opção. Tá? Então, como que a gente faz para conectar em um servidor MCP? No código, se for com a OpenAI, através da API, é dessa forma. Muito simples, não tem muito mistério. Eu vou disponibilizar todos esses códigos no GitHub, tá, pessoal? Então vocês podem acessar o link no perfil do YouTube e acessar o GitHub, tá certo? Para pegar e poder testar também. Bom, essa é a forma de conectando com a API da OpenAI. E também, se a gente instalar o Cloud Desktop, a gente consegue utilizar através do arquivo configurações, aqui em desenvolvedor, edit config, ele tem esse arquivo de JSON padrão, tá, pessoal? Então, se a gente editando ele aqui, a gente vai colocando aqui os MCPs que você quiser, né? Você pode pesquisar na internet por diversos MCPs. Se você pesquisar no GitHub, por exemplo, como MCP Servers, vocês vão encontrar bastante coisa lá, certo? Colocando o código aqui, vai sair funcionando já, tá? Bom, então vamos utilizar esse MCP aqui no Cloud Desktop. Pessoal, é fantástico, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo, acrescentando uma agenda para mim, tá? Acrescentar, então, adicione uma reunião no próximo dia 13 de janeiro. Então, vamos botar aqui às 10 horas, opa, às 10 horas, com o título Apresentação MCP. Pronto. Agora, como ele já está configurado no servidor MCP, aqui também ele já está habilitado, lá o meu Google Calendar. Pronto, ele já está conectando lá. Opa, deu algum problema para chamar aqui a tu. Pronto. Você pode ver que ele deu problema para chamar, mas ele já tentou identificar.
qual foi o problema e tentou de uma outra forma. Se a gente, não sei se tem como debugar aqui certinho o que aconteceu, mas enfim, ele criou, vamos ver. Tá aqui, ó, pessoal, já criou as 10 aqui, a apresentação MCP. Isso é muito legal. Então é isso, a gente vai acoplando aqui os servidores de MCP e vai utilizando tudo integrado. Isso é, de fato, fantástico. Tá? Bom, alguns MCPs úteis. O Context Set é um MCP muito útil para quem é programador, porque ele busca documentações atualizadas de APIs, de frameworks. É, se você pedir para a IA, por exemplo, fazer alguma integração, sei lá, com o Google Calendário, por exemplo, né? Ela pode pegar documentação desatualizada, pode pegar muita coisa ali, muita merda, de repente, que encontra no Stack Overflow, misturar, né? E quando tu utiliza o Context Set para buscar essa documentação, você vai conseguir pegar exatamente das versões que você quiser, um negócio é, de fato que é confiável, né? Então tem MCPs também para conectar com o banco de dados. Se você fizer um MCP, por exemplo, para conectar com Postgres. Você consegue escrever consultas por ali. Ah, consulta para mim na tabela tal, determinada informação. Consegue conectar no Git. Então, cria uma pull request. Enfim, tem diversas opções. Se vocês pesquisarem no GitHub por MCP Server, vocês vão encontrar bastante coisa. Tá? Agora nós vamos aprofundar um pouco mais, então, nessas funções, nesse protocolo, como ele de fato funciona, tecnicamente. Tá? Então, esse protocolo ele tem três métodos principais que são obrigatórios para ele funcionar e três métodos opcionais. São eles o método initialize, que quando a IA, então, você informa para ela, ó, se conecta aqui. Quando ela se conecta nesse servidor MCP, ele manda esse método de initialize. Ele cria uma espécie de uma sessão e ele já retorna, então, ali para que ele serve, aquele MCP, certo? Tendo isso, dando tudo certo, dando resultado, a próxima função que ele chama, o próximo método, é o toolsList, que vai retornar uma lista padrão de todas as funções, todos os parâmetros que são requeridos, o tipo daquele parâmetro, as observações, então, detalhando como popular aquele parâmetro, certo? E depois um último método obrigatório, que é de executar as funções. Então, quando a gente retorna ali todas as ferramentas, por exemplo, a de buscar o horário, né? A gente vai chamar essa tools call, passando o nome da função, o nome dos parâmetros. Eu vou mostrar isso mais detalhadamente aqui, a gente já vai ver isso no detalhe, tá, pessoal? Também tem algumas outras funções que são opcionais, que é para resources lists e para leitura também desses recursos. Eu nunca utilizei, mas isso aqui é novo, tá? Mas é para retornar, por exemplo, áudios, textos, enfim, recursos, arquivos. Tá? E depois que você retorna a lista, você pode também ler eles, né? E também você pode retornar uma lista de prompts também para auxiliar o usuário, enfim, para poder utilizar, tá? Mas então vamos lá. Como que funciona esses métodos? Quando a gente utiliza o HTTP, pessoal, a gente sempre vai ter uma URL, a URL base vai ser sempre a mesma para todos os métodos. Não é que nem uma API que vai mudando, não, se é post, se é get, não. No caso do MCP via HTTP, vai ser sempre um post com sempre a mesma URL base. O que vai mudar é então o que nós vamos enviar para ela no corpo, certo? Se a gente vier no Postman, em File, New, e vir aqui em MCP, a gente pode, então, botar aqui qual é a URL, fazer aqui a conexão, que ele chama aquele initialize, certo? Aí ele já está aqui com essa seção criada, né? E aqui ele já me listou, então, as funções que existem disponíveis. Então, quando eu clico, aqui ele já está me trazendo, então, quais são os parâmetros, né? A descrição, eu posso preencher aqui e executar. Pronto, tá dando problema aqui de novo. Ó, executei de novo. É o problema na API, tá, galera? Essa API aí é meio zoada. Mas, enfim, foi uma bem simples que eu peguei para a gente utilizar de teste. Então, já deu aqui, né? Ó, agora são dia 8/1/2026, às 21h16, ó, bem certinho, tá? Dia da semana, etc. Então, isso aqui é a forma utilizando quando o servidor MCP tá prontinho, tá tudo certo, tá redondo. A gente consegue utilizar dessa forma, tá? Agora nós vamos para a forma raiz, né? Digamos assim, para que a gente consiga entender de fato isso como funciona. Então, como eu falei antes,
No HTTP é sempre o método post, sempre a mesma base URL e vai mudar o que nós vamos passar no corpo, tá? Então nós vamos mandar aqui o método que eu quero chamar é o initialize. Vou mandar esse aqui, esses outros padrões aqui do JSON, né? Vou passar um ID, certo? Aqui eu posso passar um nome do cliente que está, do nosso client, né? Digamos assim. Então eu vou fazer a chamada, ó, ele já retornou. Esse é o retorno quando faz o initialize. É claro que aqui a gente está fazendo algo muito simples, né? Bem simples para tentar ser o máximo didático possível. Mas poderia haver autenticação nesse momento também, tá, pessoal? Então só para, se fosse o caso, já passaria os parâmetros da autenticação também para fazer essa conexão. Tá? Então aqui eu dei initialize, ele já retornou aqui, beleza, as instruções, né, para informar a hora, ok. Então agora vocês percebam que é a mesma, tipo, mesma chamada, post e tudo mais. Só que nós vamos mudar o método para toolsList. Nesse caso não vai ter parâmetros. Então quando a gente manda para lá, é assim que a IA consegue saber quais são as ferramentas, quais são as ferramentas, os tools aqui que tem disponível, né? Então, como eu falei antes, aqui o nome da função. Quando ela quiser chamar, ela vai passar este nome lá no tool calls, tá? Nós já vamos chegar lá. Então, ele vai passar assim, né? O nome aqui da propriedade, continente, a outra city, né? Cidade. Os dois são requeridos, os dois são string, essa é a descrição. Então, é nesse formato que a gente precisa estruturar o nosso MCP, enfim, independente se é HTTP ou se é o Standard Input Output, tem que ter sempre nesse formato, tá, pessoal? Então a gente traz esse retorno. Quando a IA identifica que ela precisa chamar uma função, ela vai passar o método toCalls, passando o nome da função e nos argumentos os parâmetros lá, continente e América. Vamos chamar aqui. Perfeito, ó, já pegou aqui então. Opa, já pegou aqui quais são as time zones. Certo, galera? Bom, nós vamos separar esse vídeo para não ficar muito grande em dois vídeos, tá? No próximo vídeo nós vamos construir um MCP do zero e eu vou apresentar também para vocês um prompt que vai ser que com ele vocês vão conseguir criar os MCPs de vocês de forma bem simples, utilizando a própria inteligência artificial, já com todos esses métodos bem descritos, tudo certinho, tá? Então não deixa de curtir esse vídeo, se inscreve no canal, eu vou deixar o vídeo assim que ele for lançado no comentário fixado. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.